Olá, tá no ar seu podcast de cara com o envelhecimento, podcast semanal que vai tratar justamente sobre o envelhecimento humano. A ideia aqui é acabar com o preconceito e justamente também te ajudar a olhar essa fase da vida de uma forma mais natural, sem medo. E hoje o tema, ele é polêmico. Idadismo, velhofobia, etarismo. Você aí, tem preconceito do quê? Para isso, o nosso time de especialistas continua aqui. Samantha Cittart, psicóloga, e o médico geriatra Newton Terra mais uma vez com a gente. Queridos, muito obrigado por mais uma vez estarem aqui pra gente. Hoje, Terra, é falar de algo que é crime. Preconceito contra pessoas idosas. Perfeito. É crime e as pessoas que tiverem acesso ao Estatuto de Idoso, que prestem atenção no artigo 4º, no artigo 27º e no 96º. Vou repetir. Artigo 4º, 27º e o 96º, que fala sobre as penas que deveriam ser praticadas para aquelas pessoas que demonstram, que explicitam a gerontofobia, o idadismo, o ageísmo, o etarismo, que são sinônimos. Esse é um tema da maior importância. Infelizmente, a sociedade ainda não entende o que é a pessoa idosa. Eles não valorizam ainda as suas experiências e as suas sabedorias. E isso está, vamos dizer assim, arraigado e aceito sem contestação. Essa discriminação e esse preconceito contra o idoso. Discriminação. E vai muito na brincadeira, né, Samantha, também. Uhum. Né? E não é brincadeira, né? É uma brincadeira de muito mau gosto, né? Porque se a pessoa está com baixa autoestima, por exemplo, né? Com o seu processo de envelhecimento, piora. Piora esse quadro. Complica para poder modificar, né, as questões do envelhecimento, encarar de outra forma, né? Então, agora, falando do cabelo branco, né, me lembrei agora de um caso, recentemente não, né? Na pandemia, aconteceu das pessoas não poderem, as mulheres não puderam ir nos cabeleireiros, e começou lá, né, cabelo branco, tal, daí que veio a onda da gente ver tantas mulheres aceitando seus cabelos brancos, né? E ainda hoje a gente vê o preconceito de outras mulheres com mulheres de cabelo branco. No cabeleireiro, tava assim, né, uma pessoa estava fazendo a unha, e daí chegou a cabeleireira e falou assim: ai, olha, já tá na hora de pintar teu cabelo, tal. E nem conhecia a pessoa que estava fazendo a unha. Ela falou assim: não, eu tô deixando meu cabelo assim, eu quero deixar. Então, toma! Então, como você vê, assim, que os profissionais querem, ai, não, olha, tá tão novinha, cara de nova, né? O cabelo deixa velha. É o cabelo que deixa velha? O que é? Né? Então, qual que é o limite das pessoas de fala, né? De julgar e de apontar? Isso tem a ver com total discriminação, né? Preconceitos que a gente vê de todas as ordens, a gente vê aí, né, Terra? E não é novidade, Felipe. Quem criou esse termo, ageísmo, foi um gerontólogo americano, em 1969, já preocupado com essa discriminação, com esse preconceito que era dado em função da idade. Ele achava um absurdo, imagina, em 1969 que já se começou a falar sobre etário. Aí ele pegou aging, de envelhecimento em inglês, aí criou o termo ageísmo, que a gente pode traduzir, ficou ageísmo em português, mas idadismo ou etarismo, que são sinônimos, é o preconceito e a discriminação contra a pessoa idosa que se manifesta de diversas formas. A Samantha comentou, piadas, infantilização, exclusão. Muito. Exclusão. E sim, é um ser invisível. Uhum. Você não tinha que estar aqui. Não, o pior que eu vejo nisso é o impacto para o idoso. Às vezes, sonhos de anos são destruídos em função do etarismo. Baixa autoestima, depressão, ansiedade,
Tem trabalhos mostrando, né, Samantha, alteração piora de declínio cognitivo. Sim, sim. E o mais importante ainda, morte precoce. Uhum. Porque as pessoas acabam adotando, Felipe, vamos dizer assim, adoção de estilo de vida mais de risco. As pessoas aumentam a quantidade de fumo, se já fumavam, aumentam a quantidade de álcool. O impacto desse etarismo é uma coisa brutal na vida das pessoas, né? Assunto sério e que se manifesta assim. Até em pesquisas científicas, né? São raros, às vezes, os trabalhos que colocam o idoso como prioridade. A própria expectativa de vida reduzida das pessoas faz com que eles não sejam procurados para as pesquisas. Enfim, Felipe, as manifestações são... O que mais me impressiona ainda é que isso, claro, no mercado de trabalho é bem visível. Não, né? eu já vou colocar dentro dos profissionais de saúde que infantilizam os idosos. Eu estou falando que instituições começam, né? A gente tem aí as geriatrias, as ILPIs, que são instituições de longa permanência, que os funcionários não têm capacitação para não infantilização. Então, vão lá, começam. Oi, vozinho, não faz isso. Vozinha, né? Tem que falar ainda no diminutivo, ainda com voz. Não sabe nem se tem neto. Não sabe nem se tem neto, gente. Já começa a chamar dessa forma, né? Então, isso a gente vê, né? Eu faço uma crítica até mesmo quando as mulheres têm filhos, né? Elas nem ainda saíram da sala, elas já são a mãezinha, né? A pessoa nem recebeu ainda. Isso é problemático, tem que chamar a pessoa pelo nome. O idoso, inclusive, já espera até, ele espera que isso vai acontecer, já vai tensionado para essa relação com a sociedade. Mas eu acabei de dizer, isso é aceito sem contestação. Esse etarismo que já está sendo discutido desde 1969 ainda não é discutido e aceito. Mas vamos voltar um pouquinho, Terra. Por que as pessoas, ainda a sociedade, não vê essas brincadeiras como preconceito e acha que podem fazer isso? É cultural isso. É cultural. Então, aquelas piadinhas, lugar de velho no museu. Quem gosta de idoso é reumatismo. O melhor amigo do idoso é o farmacêutico. E aí começa, o idoso é inútil, é desnecessário, dá despesa, não serve para nada. Parece que ficou já culturalmente aceito isso, essas brincadeiras eles aceitam, não é? Você vai até para as filas, doutor, a fila do cemitério é outra. A fila do cemitério é outra. Então aquilo, repito, ficou enraizado na cultura e as pessoas sofrem muito, acabei de dizer do impacto. Baixa autoestima, sentimento de inutilidade, sentimento de invalidez, depressão, ansiedade, sonhos destruídos por causa dessas brincadeiras. Eu fico pensando na questão do imediatismo, porque não se pensa, muitas gerações não pensam no futuro, vou envelhecer, nem pensa, tá longe de mim chegar na aposentadoria e não planeja, né? Eu acho que isso parte também de uma falta de pensar nisso para si. Porque no momento que isso bate no nosso telhado, a situação pode ser diferente. Ou não também. E aí a gente vai ver isso só lá na frente, quando alguma coisa ruim acontece. Falta ainda essa identidade da gente com esse processo que isso vai acontecer comigo, pode acontecer comigo também. Mas é evidente. Claro, e isso deveria começar no ensino fundamental, no ensino médio. Eu até vou exagerar. Na educação infantil eu também de começar a explicar e incluir disciplinas nas escolas sobre o que é o envelhecimento, o que é o idoso, que as pessoas têm uma ideia errada sobre o que é a pessoa idosa, eles têm um conceito errado sobre o que é o idoso. E eu acho que já começaria isso que está dizendo, Felipe, no ensino médio, ensino fundamental, graduação e pós-graduação. Porque é um processo, né? Até mesmo assim, você ensina para a criança noções de respeito, tal, daí já começa lá embaixo. Já começa lá embaixo. Aí depois família, você, Samantha. Com certeza. Família. Aí depois um planejamento financeiro, né? Que se a gente falar sobre dá um programa inteiro. A gente precisa trazer até um educador. E olha como os exemplos são importantes, os exemplos visíveis. Porque imagina uma criança e uma adolescente vendo aquele idoso ativo. Ele vai olhar e vai dizer, não,
papai e mamãe, o idoso não é assim como você tá falando. Eu vi ele aquele dia ali trabalhando, correndo, estudando. Então, veja como tudo caminha em conjunto desse idoso ter a possibilidade de ter a sua vida ali sendo vivida na íntegra, que daí desconstrói muito também. Com certeza, mas eu vou ampliar o debate no sentido assim, esse filho, ele já acha os pais velhos, né? Então, se a gente pega, daí os pais acham os pais que estão ficando velhos, né? Porque geralmente, assim, as pessoas começam a se dar conta que estão ficando velhos com o envelhecimento dos próprios pais. Vai passando isso. Vai passando, né? Então, o marco aqui não é a gente falar assim, o preconceito 60 a mais. Não. Também, aqui o foco é esse, mas a gente está falando do envelhecimento, da questão da discriminação do velho. O que é velho para mim, o que é velho para ti. A menina que queria estudar lá na universidade, e ela tinha um pouquinho mais de 40 anos. Aquela lá de Minas. O quanto ela foi taxada e foi muito horrível. Ridicularizada. É o que fazem com os idosos. Idosos, está sujeito a essas piadas, essas brincadeiras de mau gosto. Às vezes uma brincadeira de mau gosto destrói um sonho. Vocês falaram e não contaram o que aconteceu com a pessoa. É aquela estudante de Minas, de 40 e poucos de 40 anos, que foi ridicularizada, hostilizada dentro da sala de aula de uma universidade. Só para explicar, porque a gente falou aí e não contou a história. Exatamente. Então, eu repito, uma piada dessa pode destruir um sonho. Assim, enfim, tem várias maneiras, né, que o idadismo se manifesta, várias. Eu acho isso criminoso fazer isso com as pessoas idosas, e acho, de novo, que começa na família. Não adianta um filho ou um neto desvalorizar o idoso, ou chamar de inútil ou desnecessário, e não ouvir nem a sua opinião numa reunião. Começa na família. No mercado de trabalho, então, não tem concurso público, eles recebem baixos salários, eles não são equiparados com as outras funções em função da idade. E quando abre vaga para ser voluntário? Que é isso, gente? Felipe, eu acho que... vai ser voluntário. Não, a pessoa quer ser produtiva, não que o voluntariado não seja produtivo, né? Avaliadas pela competência e não pela idade. Exatamente. Eu vejo, uma vez me perguntaram sobre direção veicular de idosos. Eu digo, tem muita gente de 30 anos que eu não sou capaz de pegar uma carona. Tem muita gente de 80 que eu vou no banco de trás e vou para São Paulo. Porque não me interessa a idade, me interessa a competência. Não sei se eles têm 60, 70, 80 ou 90 anos. Se ele é competente para isso, quantos empregos, as pessoas às vezes se preparam anos para uma atividade e depois eles são desvalorizados, ou a chefia acha que ele não é capaz de... Mas a fala da direção, eu já ouvi também, nossa, mas ainda dirige, né? Que coisa, que vitalidade. Esse ainda dirige... E ainda acha que está elogiando. Ainda acha que está elogiando, né? Ó, os elogios, é isso que eu tô falando, onde é o limite da discriminação, né? Porque o que está assim impregnado ainda na gente, de falar, ainda dirige, ou nossa, você tá tão bem para tua idade, se você não aparenta, você não aparenta ter 50 anos. Eu até recuperei Samantha, aqui. Tu me permite. Fala antes. Só para recuperar aqui, esse caso que a gente estava mencionando aqui foi em 22 de março do ano passado, a estudante do curso de biomedicina, lá em Bauru, no interior de São Paulo, ela foi vítima de deboche de 3 colegas da universidade por conta de justamente estar estudando na universidade com 45 anos. E colegas, enfim, fizeram vídeos debochando dela. E uma coisa muito importante, a estudante em questão que sofreu preconceito aí, ela registrou um boletim de ocorrência como injúria e difamação. Olha só, o etarismo ou velhofobia corresponde à discriminação por idade contra indivíduos ou grupos etários com base em estereótipos. Portanto, sim, é crime e a gente tem que denunciar e, inclusive,
é procurar a polícia, realmente, na delegacia de sua cidade, tem que ir atrás. Aqui em Porto Alegre Perfeito. tem uma delegacia de intolerância ali na Roosevelt. Acho que já tem uns 3 anos essa delegacia. Sim, importante trabalho. Mas pode acionar a Polícia Civil que faz a denúncia, acho que é no 100 e no 181, ou em qualquer registro em delegacia. Tem que fazer. Eu já tinha comentado, acho que do Estatuto do Idoso, aqueles artigos, está escrito lá a pena de 6 meses a 1 ano. Até a gente vai colocar, De prisão. pedir De prisão. para colocar o estatuto. Fora outras penalidades, pena de 6 meses a 1 ano. Está no Estatuto, é lei. Uhum. Mas Samantha, um dia me pediram para preparar, enfim, eu fiz uma pesquisa desses comentários depreciativos, né, que marginaliza o idoso, enfim. Nas redes sociais? Caduco. Nas redes sociais. Aí um deles é esse. Então, assim, velhice... E aí a audiência deve conhecer outros termos, eu vou me permitir aqui. Velhice é doença. Os idosos todos são frágeis e doentes. Idoso é assexuado. Idoso é um ônus para a sociedade. Idoso não tem nada a contribuir. É inútil. É esclerosado, caduco, está fora da realidade, poliqueixoso, ranzinza, rabugento, já tiveram a sua vez, dependente, dá muita despesa, todo idoso é igual. Não, O lugar do idoso é no museu, o melhor do amigo, eu já tinha comentado, é o farmacêutico. Todo idoso é igual. Isso eu escuto bastante. Ai, olha, ele tá difícil. Ai, meu pai tá difícil, não dá. Eu falei, tá, olha só, vamos ver como ele foi a vida dele, né? Vamos lá, imagina desde que você nasceu, que você conhece teu pai. Você acha que agora ele tá difícil ou ele tá demonstrando, né? Então tem todo o histórico da pessoa também. Não é que todo idoso vai ficar difícil, não é todo idoso que vai ficar caduco, não é todo... Entendeu? As crenças limitantes também. O próprio idoso acaba se condicionando nesse lugar. Pode ser que o idoso fique preconceituando. Essa é a pior coisa que pode existir. Ele acaba se autopreconceituando em função desse crime. Isso chama-se crime. Mas eu faço questão de dizer para a nossa audiência, quem está nos vendo e ouvindo, muita gente comentado, né? Lugar de idoso é no museu. Quem gosta de idoso é reumatismo. Nossa, você está ótima, nem parece a idade que tem. Mudar de cidade é para jovem, você devia descansar. Se você se separar, vai ficar o resto da vida sozinha. Você deve ter sido muito bonita, muito bonita. E essa é horrível. Você não tem idade para usar isso. Solteira nessa idade, vai ficar para titia. Mas ela poderia ser a mãe dele. Só velho vai naquele lugar. Ele não entende porque está velho. Não, essa outra do parece mãe dele, gente, é muito grave, porque socialmente, né, culturalmente, a gente tá muito mais acostumado a ver homens com mulheres mais novas. Isso tá ok, parece que tá normalizado. É aceito. Né? Até mesmo quando é muito mais nova, tem aquela história do velho da lancha. Sim. Né? Então, olha só, o velho da lancha com a novinha e tal. Existe, né, até aquela música tal, é uma brincadeira, mas a mulher com o homem mais novo, ele deve estar, ele quer a grana dela, ela tá bancando, certo que ela tá bancando. Primeiro né? pensamento. Primeiro pensamento. Então, olha como isso tem a parte de gênero, né? Só pra gente ter uma noção. Mas fala, Terra, desculpa. Aí, ó. Não vou espichar. Não vou espichar esse assunto, mas é para a audiência tomar conhecimento de que isso existe, isso é crime, e como tu comentaste, vai para a delegacia do idoso, enfim, se quiser desdobrar mais esse assunto, ou espichar mais, pode sim. Porque assim, você tem essa idade, qual é o segredo para tu estar bem conservado? Mas desculpa te perguntar quantos anos você tem. Pois é, uma pergunta. Perguntar a idade é um problema, Terra? Acho que sim. Por quê? Não, depende para quem. Eu falo minha idade tranquilamente, quero falar. Mas eu perguntar, eu não conheço você. A gente hoje se encontrou, um exemplo, né? E aí a gente tá conversando, eu pergunto a sua idade. Isso é um problema? Não, acho que não. Perguntar a idade não, mas dizer assim,
Puxa, mas você não parece a idade que tem? Daí o problema vai esse. Mas a sabe idade que mas tu por tem, muito Terra. tempo... Eu já vou respondendo até. Estou com 74. Então, não tem problema nenhum. Claro, mas eu digo assim... mas tu nem parece que tem 74. Ele tem 74 e eu sou de 74. Olha só, vamos jogar no bicho. O idoso está desatualizado, desconectado da tecnologia, não acompanha as mudanças. E as consequências, já falei. Crime. Vamos só pensar, ó, esses exemplos todos. O impacto todos emocional disso, que o Terra deu aí. Analise, repense aí com você. Quantas dessas frases você já falou, você já aí usou na sua vida como exemplo? E veja, reflita com você se isso não está certo ou está errado. Né? A gente às vezes naturaliza, porque a gente também quantas frases eu usei e tenho que me policiar. Hoje a gente já tem a escuta mais apurada. Sim. Né? A gente consegue, assim, mas em grupos de colegas, ou a gente tá... Isso ainda tem que ser falado. É que depende da forma que você fala num grupo, fala, lá vem a chata, lá vem a mimimi, lá vem a não sei o quê, entendeu? Não é isso. É que isso prejudica a pessoa, isso deixa a pessoa, né... Eu acabei de falar dos impactos até emocionais que tem. Uhum. Destruição de sonhos, baixa autoestima, ansiedade, depressão. Olha, morte precoce. O que é isso? Mas vamos pensar. As pessoas adotam assim, comportamentos de risco em função do etarismo. Mas olha só, vamos pensar no seguinte, né? Eu tô pessoalizando o caso, né? Quando eu recebo... Hoje eu já entendo um pouco mais essa fala, o que está por trás dessa fala também. Porque daí vem as crenças da pessoa, mas deixa eu falar. Deixa eu falar. O microfone é seu. A pessoa chega e fala assim, nossa, Samantha, não parece que você já está fazendo 50 anos. E eu viro e falo assim, nossa, que legal, né? Eu não parento ter 50 anos. E eu paro para pensar, mas eu tô bem com a minha idade, tô ok e tal, mas mesmo assim, ainda eu tenho que revisitar qual que é essa crença que deve ter ali dentro que eu parecer jovem, eu sou mais bem vista, mais bem aceita? O que tem por trás da fala desta pessoa que está falando isso para mim? Qual é o preconceito que essa pessoa tem do envelhecimento? Será que ela aceita o próprio processo de envelhecimento dela? Por que ela tem que estar julgando que eu não pareço? Né? O que é parecer? Mais, parecer menos, parecer com 50. Para mim, 50 estava tão longe, gente, e tá chegando dia 1º de outubro, dia do idoso ainda, eu faço 50. Que significativo. É que se a gente parar pra pensar também, eu pensando, as narrativas também, a gente vai aí pra história, a gente vai pra vários produtos de consumo, nos levam a uma idealização de que a fase da juventude é a melhor fase da vida, né? Que a gente, os tempos áureos, tempos que não voltam mais, nos ajudam a alimentar isso. E aí a gente se choca com uma realidade que a gente não se dá conta, a gente vai levado a acreditar nisso, e aí naturalmente você se engrandece quando alguém te elogia. Realmente eu não pareço a idade que eu tenho. Nossa, é a idade que eu tenho, sim. Que bom que eu estou com essa idade, que bom que eu estou com 50, 60 anos, cheguei até aqui. Olha tudo que eu já construí, olha o que eu sou hoje. Posso ser mais, né, Terra? Claro. Tinha uma colega nossa, uma gerontóloga, que dizia assim, eu sou velha, eu tenho 84 anos e eu sou velha. Não adianta me chamar de idosa, que eu estou na terceira idade, na idade da maturidade. Eu sou velha. Eu sou uma pessoa velha, eu sou idosa e sou velha, não tem nenhuma restrição que me chame de idosa ou de velha. Até enfim, as nomenclaturas são péssimas, né? Então, assim, enfim, de qualquer maneira, o que pesa aí, e eu acho que o tema é importante num debate no nosso podcast, é a falta de respeito. Então, assim, as pessoas serem, vamos dizer assim, valorizadas pela idade que têm, não pela competência. É muito grave. É falta de respeito. Isso aí é muito ruim para as pessoas não terem... E muito ódio. Esses comentários aí. Esse comentário é desrespeitoso para eles. Isso
Tanto é que é crime, né? Quem olhar de novo, o Estatuto do Idoso, alguns artigos, é crime, com pena de reclusão e tudo assim. É uma coisa séria, está enraizada, alguém tem que contestar. Que bom, programas como esse que podem fazer com que as pessoas reflitam e não aceitem isso. Gente, tem um filme que eu acho maravilhoso, um filme mais antigo, que é O Estagiário. Sim, maravilhoso. Assistam. Gente, assistam, porque tem tudo a ver com o tema, né, como que é o Robert... É o De Niro, Robert De Niro, valeu. Que ele resolve fazer um estágio. Acho que é um estágio, né, mesmo? Isso, é um estágio voluntário. Ele fez a faculdade, ele fez um estágio voluntário e tal, e ele vê a chefe dele, né, Anne Hathaway, maravilhosa. muito novinha e tal, e com aquele estresse todo, né, e ele vai, assim, acalmando e tal. Gente, é muito legal. Nem sei. Pegando o gancho do estagiário, eu acho que eu já comentei isso, não me lembro se foi contigo. Na França, numa determinada época, as empresas começaram a contratar as pessoas acima de 65 anos. E as empresas que contrataram as pessoas acima de 65 anos triplicaram as suas produções. Cadê o velho inútil? Falasse do Roberto De Niro? Roberto De Niro, do estagiário? Agora, um octogenário, nasceu o filho dele, agora faz 4 meses. Outra que eu vi então também. É outro. Assexuado. O idoso é inútil, ela é assexuado, teve um filho agora aos 80. Não vou entrar nos aspectos bioéticos de ter filho aos 80 anos. Sim. Mas idoso é assexuado no papel. Meu Deus do céu, a sociedade que tornou o idoso assexuado. Ele está demonstrando Mas até isso. mesmo de uma adoção, né? 80 anos de idade, ele agora pode adotar pai. Também. Pai, tá lá ele com o filhinho dele. A gente pode pensar na adoção tardia também. Por que as pessoas não querem adotar crianças mais velhas também? Tá, isso pode ser esse assunto para um outro programa. Um outro programa. A gente está falando hoje assim. A gente lembrou do estagiário, agora do Roberto De Niro, eu me lembrei agora, recentemente nasceu o filho dele, ele está com 80 anos. Aí quando o pessoal diz idoso, é sexuado, é inútil, há pouco tempo atrás, o Paul McCartney esteve aqui no Brasil, se apresentando com 81 anos. A gente vai ter um podcast de sexualidade. Certamente quem está nos vendo e está nos ouvindo, tem muito mais exemplos de octogenários, nonagenários e até centenários. Agora o restaurante contratou, ao invés de contratar chefes, contrataram as nonas. Isso, então, muito legal. Não sei de onde como que eu recebi. Funcionários, aí a gente até andou vendo nas redes sociais isso aí, acho que foi em outro país, essa ação. Eu acho que nona, então eu acho que é na Itália, Pode ser. Eu só queria chamar a atenção, porque a gente tá falando de crime, tá? Acho que é bom a gente lembrar, pra denúncia, tá? A Samantha disse, Disque 100 ou 181. Tá? Disque 100 ou Disque 181 para denunciar esse tipo de crime. E a gente está falando também de exemplos, assim, eu queria destacar que o Ministério dos Direitos Humanos do Governo Federal, em parceria com o Instituto Maurício de Souza, firmaram uma parceria para viabilizar a produção de uma revista inédita da Turma da Mônica relacionada ao combate ao preconceito contra pessoas idosas. O objetivo é justamente esse, é sensibilizar as crianças e adolescentes sobre pautas como envelhecimento, inclusão e solidariedade. Com crianças. Vamos formar cidadãos aí, ó. Vai ao encontro do que eu falei, na educação infantil, no ensino médio, fundamental, graduação, disciplinas que expliquem o que é esse envelhecimento, o que é a pessoa idosa. Eu acho que isso é uma das maneiras de começar a combater o etarismo. Até porque tem muita coisa para desmembrar nesse tema ainda, porque a gente fala muito de poupança afetiva, né, Terra? Que é a gente manter bons relacionamentos, né, durante a tua vida toda, para que no final você tenha também uma rede de cuidado, né? E o que eu vejo bastante é que muitos pais não fizeram isso, né? Não é muito vendido a família margarina ainda. Né? Então, só que quem chega no consultório, quem chega para tratamento é muitas pessoas que têm problema com seus pais, com o teu pai, com a mãe e tal, ou o abandono, né? Para que no final da vida essa pessoa não seja abandonada, né? Então é toda uma construção
desde aí do ensino infantil, né, Terra? O maior investimento hoje que um pai pode dar para um filho chama-se afeto. Uhum. Se ele tiver, ele vai colher mais tarde. Esse é o maior investimento que hoje um idoso, enfim, os pais podem dar para os seus filhos, afeto. Que aí depois, porque senão mais tarde é caduco, é esclerosado, não serve para nada, é inútil. Para quem que vai pedir a opinião do pai ou do avô? Aí começa o etarismo, esse preconceito. Acho que assim, então mas... essa parte começa lá embaixo. Então a gente falou da família e do mercado de trabalho. Tem que dar oportunidades para essas pessoas, tem que mudar as políticas públicas, tem que reformular as políticas públicas. É um absurdo isso. E realmente punir as pessoas que fazem isso. Fizeram um trabalho em São Paulo, tinha uma pergunta que dizia: o que você mais teme? E aí todo mundo achava que na velhice eu vou temer doença, eu vou temer isso. O primeiro lugar na resposta das pessoas sobre esse questionário, sobre o que mais temia, não ter dignidade no envelhecimento e ser desrespeitado. A gente achava que era a doença, a morte. No primeiro lugar deu dignidade. Essas pessoas devem envelhecer com dignidade e não serem ridicularizadas, serem tratadas como são tratadas. E aí começa lá embaixo, na educação, enfim, infantil, nas escolas. Isso vale para graduação e para pós-graduação. Afinal de contas, assim, todo mundo quer ser visibilizado, quer ser visto, ser colocado como um cidadão de plenos direitos. Estamos aqui hoje finalizando esse nosso podcast sobre esse assunto sério e importante. Denuncie, mais uma vez, canais de denúncia Disque 100 ou 181 para denúncia contra preconceito aí de idade, idadismo e etarismo. Newton Terra, obrigado, nosso médico geriatra. Até a próxima, viu? Eu que agradeço. Até a próxima semana. Obrigado. Samantha Citarte, psicóloga, obrigado. Obrigado. Até a próxima, você. Obrigado por nos acompanhar. E não esqueça também de seguir nossas redes sociais no @decarapod. Toda semana, sempre um novo episódio com um novo assunto. Tchau!